Voltamos aí, pessoal. Vamos falar agora de suporte, resistência e pullback. Esse assunto eu vou falar para vocês que é o assunto de maior relevância dentro desse treinamento, tá bom? Sem isso aqui, você não tem embasamento para poder fazer uma operação de trade. Então, suporte e resistência, principalmente, tá? Suporte e resistência, principalmente. Foquem aqui. Se tiver que rever a aula umas duas, três vezes, revejam para poder entender. Tudo bem? Vamos falar o que é suporte e resistência, como realizar as marcações, rompimento de suporte e resistência, tempos gráficos no suporte e resistência e pullback, ok? O que é suporte e resistência? Suporte e resistência dizem respeito a barreiras que os ativos negociados no mercado apresentam dificuldade de superar. Assim, essas barreiras podem ser tanto de alta resistência quanto de baixa suporte. Eu dei um exemplo aí de um homem andando, né? E coloquei uma barra, né, cinza embaixo dele, uma barra cinza em cima dele. A barra cinza embaixo representa o chão, né? E a barra em cima é, representa o teto, né? Então aí da parte de cima, ó, a resistência é o teto, ou seja, não deixa o homem ir para cima. Não adianta ele pular, ele não consegue passar dali, né? Então está resistindo a ele, tá? Ele vai ficar pulando, querendo furar o teto e não vai conseguir. E o suporte é o chão, ou seja, não deixa o homem ir para baixo. Ou seja, ele pode pular, ficar pulando aí também, entendeu? E não vai conseguir ir para baixo do chão. Então, suporta ele, né? Fica suportando, é um suporte ao peso dele, tá bom? Isso em matéria de preço, de candlestick e tal, significa que um candlestick encontra uma barreira para subir, uma resistência, e encontra uma barreira para descer, que é o suporte, ok? Dessa forma aí que está sendo representado. Botei um exemplo aí, né? Exemplo de suporte e resistência, dois exemplos aí. No primeiro aqui, dessa tela branca aqui, tá? Eu tenho aqui o movimento da vela, né? Que é esse zigue-zague aí, né? Porque o preço ele se movimenta em zigue-zague, ele não se movimenta em linha reta, ele se movimenta em zigue-zague da esquerda para a direita, tá ok? E dois pontos onde eu tracei um suporte. Para eu traçar um suporte, eu tenho que ter no mínimo dois pontos, tá? Dois pontos na mesma direção para eu traçar um suporte. Para eu poder traçar uma resistência, também, ó, dois pontos no mínimo para eu traçar uma resistência. Então, o preço veio, o preço bateu aqui em cima, tá? O preço bateu em cima, o preço voltou, ou seja, não conseguiu passar lá em cima, veio aqui embaixo, não conseguiu descer, bateu de novo lá em cima, não passou, bateu aqui embaixo de novo e não passou, até que ele foi bater lá em cima de novo e ele conseguiu romper. Ou seja, houve um rompimento. A partir do momento que há um rompimento de um suporte ou de uma resistência, pode significar uma mudança de tendência no gráfico, tá bom? Aqui outro exemplo, né, esse gráfico colorido aí. Aqui outro exemplo, um exemplo de um suporte aqui, um exemplo de uma resistência aqui, tá? Tem que ter dois pontos? Sim, tem que ter dois pontos, tá? Para você traçar um suporte. Porém, em tempos maiores, tá? Às vezes um ponto, entendeu? Você traçando num ponto, que é um ponto que ele está distante dos outros pontos, tá vendo? Ó? Esse candle verde aqui, ele está embaixo. Aqui foi até o limite dele. Foi até onde ele conseguiu ir. Então ele foi até lá embaixo e não conseguiu passar, não conseguiu passar. Então ali embaixo é um suporte, tá? Mesma coisa do outro lado aqui, a resistência, ó. Ele não conseguiu passar daquele ponto lá, ok? Essa é a parte aí do suporte e resistência. Pullback, vamos falar de pullback agora, né? O gráfico de um pullback pode ser identificado em ativos que apresentam grande chance de reversão de tendência. Ou seja, o ativo está se valorizando, mas mostra sinais de que pode cair. Ou seja, o gráfico está subindo,
tá? O gráfico está subindo, rompe a resistência, dá a impressão de que ele vai dar continuidade, mas ele volta e bate na resistência, que agora não é mais resistência, tá bom? Passa a ser um suporte. Toda resistência rompida vira suporte. Todo suporte rompido vira resistência, tá? Ou no caso de um ativo desvalorizado está prestes a surfar em um movimento de alta. Para identificar e operar um pullback, é indispensável saber a diferença entre ele e a reversão de tendência. Um dos principais pontos é a duração, ou seja, um pullback ele é rápido e pontual, tá? É diferente de uma reversão de tendência. O pullback, quando ele rompe uma resistência, quando o preço rompe a resistência, tá? Para fazer o pullback, ele não demora, ele tem que voltar. Ele tem que voltar e bater na resistência que ele rompeu, que agora virou um suporte, né? Porque o preço está em cima, entendeu? É sempre dessa forma. Como que você identifica uma resistência? Quando o preço está embaixo da marcação. Como que você identifica o suporte? Quando o preço está acima da sua marcação, né? Então o pullback ele é rápido, ele rompe e ele volta, tá? Enquanto que a reversão ela é mais longa e demorada, pois dá origem a um novo comportamento. A avaliação do volume também tende a ajudar, tá? É o indicador de volume, que é um indicador que a gente também vai trabalhar com ele. Ele eu considero um dos indicadores, ou o indicador mais importante que tem na parte de gráfico, entendeu? Nessa parte aí que a gente está estudando aí, que é price action, ok? Então, pullback é isso, é um rompimento e um retorno do preço naquele ponto, entendeu? Ok, agora eu vou dar para você alguns exemplos de pullback. Exemplos de pullback, olha aí, ó. Tá vendo? Ou seja, nesse primeiro aqui, ó, dois tipos de pullback. Pullback simples. O que é pullback simples? Vamos lá. O preço veio, a vela verdinha, ó, veio subindo, veio subindo, chegou aqui nessa resistência, tá? Ela foi, segurou, né? Aí acabou o tempo dela, pode ser de 1 hora, pode ser de 1 minuto, 15 minutos, 4 horas. Acabou o tempo, abriu uma vela nova. Nisso que abriu uma vela nova, abriu uma vela vermelha, tá? Abriu uma vela vermelha. A vela vermelha veio, ou seja, o preço tentou ultrapassar a resistência, não conseguiu. Aí veio uma vela vermelha, uma vela de queda, né? Logo depois começou uma vela verde, logo depois outra verde, e essa verde ela rompeu, tá? E foi um rompimento forte, porque se você for observar nessa vela que rompeu a resistência aí, tá? Nesse primeiro exemplo, ela não tem nem pavio embaixo, significa que ela subiu com força, né? Depois veio outra vela verde, mais uma vela verde, ou seja, o preço está subindo. Ah, mudou a tendência do preço? Ou é um pullback? Vamos lá, o que aconteceu aí? Logo depois vem uma vela vermelha, outra vela vermelha, que bateu aqui que era resistência, não é mais, agora virou um suporte, tá? E a próxima vela foi uma vela verde sem pavio nenhum. Quando não tem pavio, significa uma vela de força, uma vela bem forte, uma vela que ela subiu com muito volume, entendeu? Muita gente botando dinheiro na compra, tá? São os touros aí, os touros fazendo esse movimento. E qual é o nome dessa vela aqui? Lembra lá? Lembra lá dos padrões de Kendo? Morubozu, né? Morubozu, e veio umas duas velas verdes e deu continuidade ao movimento. Ou seja, houve um pullback, né? Foi, voltou. O pullback é isso. Rompimento. O pullback é o rompimento. A vela sobe, bate na resistência que virou suporte agora, porque está embaixo do preço. Ó, o preço está aqui em cima. Isso é o preço. Os candles são o preço. E aqui é o suporte, né? E ela volta. Isso é um pullback. Tá bom? E dando andamento ao processo da tendência, né? Aqui a gente está representado por linha, ó. Aqui significa que foi um ou vários candles que bateu, voltaram,
romperam, bateram de novo aqui e foi embora. E o mais complexo, porque ele demora mais um pouquinho, entendeu? Ó, parte de baixo aí, vieram os preços, né? Subindo, resistiu ali na resistência, veio uma vela vermelha, uma vela verde, rompeu também com força, deu andamento até lá em cima, deu um indicativo de que ia descer direto, não veio, segurou mais um pouco, demorou um tempinho nessa região aí, ó, com várias velinhas aí, até que veio uma vela vermelha, bateu, depois uma verde e deu prosseguimento, tá? Isso daqui também é um pullback, rompimento de uma resistência, voltou nela, virou suporte, né? E foi embora. Então são dois exemplos bem simples aí, prático, entendeu? De um pullback, mas a gente também vai ver isso no gráfico, ok? Beleza. Agora vamos para a próxima aula.